Salve, salve! Esse é o SOESTcast, o podcast da Sociedade Espírito Santense de Terapia Intensiva. Eu sou o Thiago Rodrigues, médico intensivista, e hoje vamos conversar sobre antibiótico terapia empírica em tempos de bactéria multiresistente. Para conversar com a gente aqui, Dr. Bill, médico infectologista, professor da disciplina de infectologia da EMESCAN, médico do controle de infecções do Hospital Santa Rita de Cássia, responsável técnico da Nina Saúde e médico infectologista da Duo Infectologia. Bill, obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Ô, Thiago, prazer é todo meu. Tá revendo você e batendo esse papo, quanto que a gente já discutiu naqueles bons tempos. Foi um prazer e espero ser a primeira de muitas. É verdade, eram bons rounds. Bill, falando de antibiótico terapia empírica, né, que é quando a gente prescreve o antibiótico sem ter o patógeno na mão e nem o seu perfil de sensibilidade. A gente na UTI, a gente tende a tentar equalizar uma balança que é você dá o antibiótico amplo para não errar a bactéria, mas ao mesmo tempo tentando não dar antibiótico demais de forma desnecessária. E no cenário da UTI, às vezes é difícil você diferenciar um simples quadro inflamatório de um quadro infeccioso, que é um doente crônico, é um doente que está agudamente enfermo ou no pós-operatório. O que a infectologia tem? O que você lá na beira do leito tem de arsenal diagnóstico para ajudar a gente a ser o mais sensível e o mais custo-efetivo nesse momento? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Então, mas eu acho que a base para qualquer outro tópico da resposta é que para um mesmo hospital a gente precisa de ter a epidemiologia de cada um dos setores. Então, se eu tenho uma UTI de pós-operatório, uma UTI cardiológica, uma UTI geral, uma UTI oncológica, cada uma delas vai ter um perfil completamente diferente de micro-organismos. Então, não adianta eu ter um perfil microbiológico do hospital, eu tenho que ter o meu perfil microbiológico daquele setor, justamente para poder dar o primeiro respaldo para o intensivista. Falar, olha, se na corrente sanguínea, se o seu paciente tiver uma infecção e a probabilidade do sítio for pneumonia, aqui no nosso hospital a gente isola a Pseudomonas aeruginosa sensível a ceftazidima como o principal agente. Então, a gente já parte do princípio de que eu tenho um agente mais provável para aquele foco naquele momento. Então, esse é o princípio primordial para tudo que vem daí para frente, né? Então, na época da Covid, a gente divulgava, que foi uma época que a gente usou muito antibiótico, né? Então, a gente divulgava o perfil das UTIs, apesar de todas serem Covid, de forma trimestral e não mais semestral, como era na época pré-Covid. E a gente não fazia isso bimestral justamente porque não estava isolando muita bactéria. Usava muito antibiótico e não necessariamente tinha bactéria na mão. Então, por quê? Justamente porque foi mudando muito. Então, a gente precisa de ter a epidemiologia local em mãos para poder dar esse primeiro respaldo. Porque nós saímos de uma terapia empírica de piperacilina com tazobactam num paciente que tinha uma internação até 72 horas para meropenem e amicacina para um paciente que era virgem e estava internado ali na UTI, era o primeiro esquema dele. Então, isso foi mudando muito, certo? E se aquele esquema... o primeiro esquema após esse já tinha polimixina. Então, esse foi o cenário. E agora a gente está retrocedendo. Então, na UTI cardiológica, ceftazidima é uma terapia empírica de amplo espectro e muito segura. Por exemplo, na UTI geral, não. Eu preciso de ter o carbapenêmico como droga de primeira escolha. Esse é o cenário atual. Então, respondendo agora geral a pergunta, num paciente que você não sabe se está infectado ou não, e você tem uma quantidade de ISBL maior do que 30%, o ideal é que você já comece um carbapenêmico se você tiver sepse. Se for uma infecção, então não tem disfunção, e você quer fazer ali aquela prova terapêutica beira-leito, aí mesmo com 30% de ISBL, talvez valha um tratamento com pipetazo, por exemplo. E aquela outra questão do paciente tá inflamado, você não consegue entender o que é. Hoje a gente tem um arsenal de exames que ajudam muito nisso. E para mim o principal deles é a procalcitonina.
Porque o que a gente tem em mãos hoje é a proteína C reativa, que é inespecífica, então o pós-operatório aumenta, uma flebite química aumenta, então qualquer reação inflamatória aguda vai aumentar a procalcitonina. Então, apesar dela ser um marcador que a gente tem muita experiência, ela é inespecífica. A procalcitonina, não, desculpa, a proteína C reativa. A procalcitonina, ela tende a elevar somente na presença de bactéria. Então, sempre que eu tenho uma infecção bacteriana aguda, a tendência é que a procalcitonina seja positiva. Aí pode ser maior do que 0,25, maior do que 0,1, depende do teste. E aí sim é um exame que te ajuda muito naquele momento a decidir sobre a terapia antimicrobiana empírica num paciente agudo. Naquele doente não sepsis, né? Não naquele sepsis, terceiro PO que o leuco sobe um pouquinho, ele faz uma febre, você tem tempo para pensar. Isso, exatamente. Você está catabólico. A procalcitonina não pode decidir sobre abrir ou não o pacote sepse. Sim. Mas naquele paciente que você está com dúvida da prova terapêutica, que ele está mais catabólico do que o normal, ele não está seguindo, não conseguiu ser estubado no POI, aquele paciente que não está na sua mão é um bom marcador para evitar a prova terapêutica com antimicrobiano. Algum outro marcador vocês lançam mão? Vocês indicam? Olha, que existem outros, né? A interleucina 6, mas esses eu não tenho tanta experiência, mas o que hoje é disponível, inclusive no Espírito Santo, é a procalcitonina. E não é caro atualmente. E hoje, quando você vai começar um antibiótico empírico, você precisa levar em conta a flora da sua UTI. Do ponto de vista empírico ainda, vamos supor que a sua flora seja de SBL. Você faz terapia combinada ou você... Para ISBL, se você for usar o carbapenêmico, não tem tanta necessidade, né? Então, se você tem muito SBL e tem que usar o meropenem, ok. O único cuidado que a gente vai ter que ter é se eu tenho 30% de SBL, mas eu também tenho ali uma quantidade razoável de enterobactérias ou não fermentadores, que é Pseudomonas acineto, que tem algum grau de resistência, ou uma MIC aumentada para o meropenem, qual a dose de meropenem que eu vou dar? Então, se você tem ali 15% de bactérias que têm uma MIC aumentada, que são intermediárias, né? Atualmente não é completamente resistente, mas é intermediária. Aí você pode dar o meropenem na dose normal, mais um aminoglicosídeo, por exemplo, amicacina, ou você faz o carbapenêmico de forma otimizada. Então, já vou puxar um gancho para isso que você falou do mero. Se você tem o MIC na mão, ali, o MIC do mero intermediário, 4, né? Você tende a ampliar logo para uma polimixina ou você tem espaço para fazer um meropenem em infusão contínua com esse MIC intermediário? E também, se o MIC é muito baixo, ao invés do mero 1 grama de 8 em 8, usar o mero uma dose menor para ser custo efetivo. Tem espaço para isso? Com certeza. Então, a grande revolução, vamos chamar assim, da interpretação do antibiograma atual é justamente que até 2019, 2018... o I era uma zona nebulosa no antibiograma. Tinha o S e tinha o R. E o I era o I. Ninguém sabia exatamente o que fazer com ele. Então, hoje, o BRCast, que é o órgão que rege o antibiograma do Brasil, antes era o CLSI, que é americano, o que ele fez? Ele veio da Europa e ele vem sendo, ano após ano, adaptado ao Brasil com as cepas brasileiras. Então, hoje, a gente tem, por exemplo, uma MIC de até 2, a partir de 4, né, para meropenem, a gente vai chamar aquilo de sensível. Então, se for uma MIC menor do que 1, ou seja, é muito, muito baixinho, e eu tenho um paciente com infecção de trato urinário não complicada, basta usar uma dose baixa de meropenem, 1 grama de 12 em 12, 500 miligramas de 8 em 8, que isso não vai ter que isso vai ser efetivo, porque a droga concentra muito na via urinária. Se eu tenho um paciente, mesmo com infecção complicada, ou até um paciente mais grave, que eu tenho a MIC na mão e essa MIC ela está dentro do parâmetro intermediário, principalmente se estiver mais próximo do 4 do que do 16, que já seria o outro extremo, eu posso fazer uma otimização do carbapenêmico ou de qualquer droga. Então, hoje o I significa você pode usar essa droga desde que você mexa no perfil de farmacocinética e farmacodinâmica dela. Então, para beta-lactâmico,
o importante é que eu tenha de 40% a 60% do tempo daquela droga acima da concentração inibitória mínima da bactéria. Se possível, 100%, que seria infusão contínua. Exemplo para o meropenem, você tem uma MIC de 8, que é uma MIC já bem mais alta. Você faria 2 gramas de meropenem em bolos, depois pegaria aqueles 6 gramas e colocaria uma infusão em 24 horas. Sempre tem que ter o bolos antes, né, que é a dose de ataque. E isso é efetivo sem menor problema. Então o I significa pode usar, mas muda a infusão ou muda a dose. No caso de aminoglicosídeo, que é dose dependente, a gente aumentaria a dose da droga. Ainda falando da parte empírica, agora sem ter a bactéria na mão. Nessa época do Covid, muitos pacientes internavam meses, né? Ficavam longos, eles eram colonizados, e outros que vêm de casa mesmo, colonizados, e aí você tem lá um acineto no suave nasal, é o dente interno para uma cirurgia X, que demora mais do que você queria, ele fica entubado nos 3 dias, é lá no D3, começa com uma febre, um maleuco subindo. Nesse cenário com suave de uma bactéria multiresistente na mão, você valoriza esse SWAB ou você tende a cobrir o germe da sua UTI? O SWAB, ele sempre vai ser uma discussão muito interessante, porque depende muito do contexto, né, como você disse. Hoje, a gente valoriza o SWAB de forma muito clara no paciente oncohematológico ou no paciente neutropênico grave por tempo prolongado. Por quê? Porque você sabe que mesmo que aquele agente esteja na pele ou no reto dele, ele não vai ter imunidade suficiente ou ele está passando por um processo de disbiose que vai dar a oportunidade daquele agente que era colonizante infectar. Então, nesse paciente, nem tem tanta discussão. Assim, o serviço que faz com propriedade, e se chegar alguém lá de fora para olhar, não vai nem criticar. Um neutropênico febril. Um neutropênico febril de alto risco, né? Tem vários índices. Então, se for um neutropênico febril com um índice de MASC menor do que 21 pontos, que é um neutropênico febril de alto risco, você pode considerar, sim, em vez de fazer o protocolo de cefepime-vanco, já que ele é colonizado por um acineto, fazer meropenem amica, por exemplo, se ele chegar em sepse. Isso aí eu acho que é um ponto passivo e tem muito respaldo de literatura. Num paciente não necessariamente ígido, mas diabético, que foi fazer uma cirurgia de revascularização ou foi operar uma vesícula, aí sim a gente tem algum tipo... Não necessariamente esse agente encontrado na colonização vai ser o da infecção. Então, né, ainda existe uma zona cinzenta nesses casos, né? Os serviços que eu conheço que fazem isso, eles já fizeram um estudo mostrando qual o perfil de paciente que você deveria levar em conta a colonização. Aí tem algumas coisas de neonatologia. Então, mas essa zona de paciente com alguma doença de base e que faz um foco infeccioso, fora do contexto da oncohematologia ou do neutropenia grave, isso ainda depende. Cada serviço tem que amadurecer o seu próprio estilo, certo? Então, isso que é o interessante. A discussão multi, né? É isso. Mas é possível fazer isso, tá? Eu vou dizer aqui... Algum método molecular, alguma coisa que a gente consiga lançar a mão para... Sim. Mas antes do método molecular, eu vou falar... Eu sempre trabalhei em hospital mais cirúrgico e tal, e quando eu mudei para o Santa Rita, um hospital oncológico, que meio que tive que me redesenhar. E uma coisa que me incomodava muito eram as prescrições empíricas de levofloxacina ou Bactrim, pensando em Steno e Burkholderia, né? Então, e quase sempre empírico. Então, o que a gente fez foi fazer um estudo retrospectivo com todas as cepas isoladas naquele ano. Dá um pouco de trabalho, mas depois é um trabalho que vale muito a pena. Então, a gente pegou todos os pacientes que isolaram Burkholderia ou Steno naquele ano que retrocedeu, né? Nós começamos em 2020, então a gente pegou 2019 inteiro e parte de 2020, e em um por um. E via idade, sexo, comorbidade, quanto tempo estava internado. E aí a gente chegou num denominador comum junto com a terapia intensiva, que sempre que um paciente que já estava em uso de carbapenêmico fez um novo quadro infeccioso, renal agudo,
foi exposto a carbapenêmico e tem mais de 65 anos ou tem uma neoplasia de pulmão, cubra logo estenotrofomonas ou burkholderia. Então, mas isso é uma coisa nossa. Não dá para falar dá para fazer isso no CAN, no centro, não dá para dizer, certo? Isso é uma coisa nossa, local. E aí depois a gente repetiu e isso meio que tá lá ainda. Você falou da levo agora e agora me veio a cabeça. A quinolona na UTI, como é que tá? A quinolona vem apanhando muito, né? Muito efeito colateral, a galera não tá prescrevendo mais. Mas eu acho que é uma vibe que é... Porque, na verdade, a gente começou a ter um uso indiscriminado de quinolona, né? Então, mas na UTI, eu acho que ela vai muito bem. Então, um paciente que tem uma doença estrutural pulmonar, que faz uma pneumonia, você tem que cobrir pseudomonas, é uma droga excelente. Esses dias a gente teve um paciente com uma pneumonia onde foi isolado uma pseudomonas e um estáfilo. O estáfilo é sensível ao quinolona, a gente fez monoterapia. Um outro paciente lá neutropênico que tinha um ISBL resistente a cefepima e a pipetase mais sensível ao quinolona, a gente descalonou para quinolona em vez de usar o carbapenêmico. Então, quando você tem esse contexto, a quinolona é muito bem-vinda para você poupar o carbapenêmico, principalmente. Então, a gente pode sim utilizar, lembrando que para todas as quinolonas, o ponto de corte mudou. Então, se você vai usar cipro e a MIC é maior do que 0,25, tem que ser de 8 em 8. Não dá mais para ser de 12 em 12. Certo? Se você for usar levo e a MIC for maior do que 1, tem que ser no mínimo 750, podendo chegar a 1 grama. Então você não faz empírico, você faz guiado, né? Nesse contexto do ISBL, sim, mas numa pneumonia comunitária grave de um paciente com uma doença estrutural, é empírico. Falando às vezes a gente pega uma hemocultura que tem lá uma E. coli, que ela é resistente a cefepime, sensível a tazocina mero. Você vai para o mero ou você vai para o tazo? Pois é. Tem um estudo chamado MERINO. E agora tem o MERINO 2. Por quê? No MERINO 1, mostrou que o uso de pipetazo numa bacteremia por ISBL, que seria esse perfil que você está falando, seria um risco de mortalidade usar o pipetazo em detrimento do carbapenêmico. Mas quando foram ver, várias bactérias que o aparelho automatizado soltava como sensíveis a pipetazo eram resistentes a pipetazo. Então tinha esse viés microbiológico no meio dessa história e por isso que veio o MERINO 2. O MERINO 2 continuou mostrando, obviamente que aí com uma diferença um pouco menor, tal, que num paciente com uma bacteremia por ISBL de alto risco, o que é? Um imunossuprimido que você não vai conseguir medir a reação inflamatória dele, ou aquele paciente que está em sepse ou em choque, é melhor usar o carbapenêmico. Se for uma infecção não complicada, você ainda pode usar o pipetazo otimizado. Mas no paciente grave ou de alto risco, segundo o MERINO 1 e 2, é melhor usar o carbapenêmico. Entendi. O guideline de PAV americano, ele orienta que você empiricamente entre com 3 drogas, né? Uma para gram positivo, uma vanco, e 2 para cobrir pseudomonas. Isso aí. Não vou falar de PAV. A minha dúvida é aquela dúvida do dia a dia mesmo. Um paciente entubado há 3 dias, começa a ficar secretivo, faz uma febre, a leuco sobe, o raio-x é normal e ele não tem choque. Né? A traqueobronquite. O que a gente faz com ela? A gente colhe, espera, você cobre, o que você faz? Pois é, tem alguns paradigmas que estão mudando muito, principalmente na traqueobronquite, né? Num paciente não grave. Mais uma vez voltando, o guideline americano foi baseado nos estudos de microbiota americana e tal, e ele não serve para ser extrapolado para todas as UTIs. Então, se na UTI que você trabalha tem muito enterobactéria que seja fermentadora, né? No caso, não é pseudomonas nem acineto, você não precisa usar uma droga antipseudomonas de rotina. Da mesma forma que se ela tem uma sensibilidade plena ao meropenem, não precisa da terceira droga. E se você não tem estáfilo, não precisa da vanco. Mas você está empírico ali, né? Você não tem o bicho na mão Mas a ainda. sua epidemiologia local te diz que você, a cada 10 PAVs, você isola nenhum gram positivo, isola 8 enterobactérias e ISBL e isola 2 pseudomonas. Então,
baseado nisso, você vai ter 20% de pseudomonas, 80% de enterobactérias e 0% de estáfilo. Então aí a cobertura para gram-positivo, ela pode ser dispensada, tirando o contexto de choque, né? Lógico. Mas naquele paciente. E a traqueobronquite, assim, a gente vem tentando mudar o paradigma na UTI também, que é fazer a terapia inalatória. A terapia inalatória, ela é interessante para esse tipo de paciente, né? Então, você coloca lá amicacina, um frasco de amicacina em 8 ml, que completa 10 ml e faz de 12 em 12 horas. Naquele paciente que está só com aumento de secreção, às vezes não chegou a ter febre ainda, e aí faz isso de 12 em 12 horas. Geralmente aí no terceiro, quarto dia você já vê uma melhora importante do aspecto, do volume da secreção, e a gente os intensivistas têm começado a ganhar coragem para fazer isso na traqueobronquite especificamente. E Qual intensivista? Não, foi difícil de fazer a primeira. Mas depois... A moda a introdução da terapia inalatória na nossa UTI, ela começou como uma terapia de salvamento. Ou uma terapia quase que de continuidade no antimicrobiano. Num paciente, o nosso primeiro paciente foi um paciente com fibrose cística, e que já fazia terapia inalatória, e a gente estava dando a terapia sistêmica otimizada para ele, com droga, com isolado, com tudo, com biologia molecular, e ele não parava de secretar. E aí, na hora que entrou a terapia inalatória junto, a gente viu a resposta clínica que tanto era esperado. E aí começou a ter aquele... deu certo. E aí depois a gente começou a fazer uma terapia sequencial. Então, tinha um paciente com estáfilo isolado, o estáfilo era sensível à agenta, o paciente usou vanco, começou a fazer disfunção renal, mas já estava bem clinicamente, só precisava de terminar a terapia. Então a gente tirou a vanco, manteve só agente inalatório o paciente. Então, conforme a gente vai vendo o resultado, porque dá insegurança mesmo, né? Mas conforme a gente foi vendo o resultado, hoje os próprios intensivistas já entenderam que dá para fazer isso de maneira a que, quando o paciente começa a ter toxicidade, principalmente naquele paciente que é do SUS, que às vezes você tem dificuldade de usar alguma outra droga por alto custo, ele tira o paciente da fase mais crítica com a terapia parenteral e depois a gente faz uma terapia de continuidade com a terapia inalatória. Então, é uma coisa interessante e nós já conseguimos evoluir esse mês, no mês passado, no caso, para um paciente que foi tratado exclusivamente com amicacina inalatória. Porque pegou naquela fase mais precoce, que estava começando a piorar. Então, isso é muito interessante porque a toxicidade é muito baixa e tem uma eficácia. Só tem um detalhe para quem um dia for arriscar usar. Não dá para ser na inalação da parede. Tem que ser o ventilador tem que ter o particularizador de ultrassônico. Então tem que ser nebulização ultrassônica no próprio ventilador. Não dá para colocar o tubo T e fazer porque você não consegue fazer a partícula pequena o suficiente para chegar na via aérea. Deposita tudo no sistema. Verdade. Ainda na parte empírica, sem ter a cultura, qual é aquele cenário que você já pensa em bactéria multiresistente, tipo acineto, Klebsiella, Pseudomonas SBL? Qual é o cenário que você já começa com Mary Vanco, Mary Amica, Mary Poli? Qual é o doente que você fala assim, aqui não dá para ser Tazocin, não? Tá. Nos pacientes que estão na UTI por algum tempo, então, hoje, quando a gente tem os bundles de prevenção, a gente consegue evitar muita coisa, né? Então, mas às vezes o paciente precisa de estar na UTI porque ele não conseguiu ser desmamado da ventilação, não conseguiu, ele tem um quadro muscular ruim, então ele começa a ficar crônico lá dentro. E às vezes já foi exposto a um antimicrobiano, a outro, ou aquela UTI está num histórico de transição de microbiota, onde você tem muita, que é o que nós estamos vivendo hoje. Então, assim, hoje, muitos pacientes a gente ainda tem que começar com meropenem e amica, baseado... Ele entrou na UTI porque ele estava relativamente grave, foi entubado na UTI, e aí, como terapia empírica inicial na transição que a gente está vivendo ainda é com carbapenêmico. E se as UTIs têm uma prevalência muito alta de acineto, que a nossa prevalência maior, especificamente no Santa Rita, é de Klebsiella e KPC.
Se não é KPC, é pseudomonas, e agora começaram a aparecer as pseudomonas produtoras de metalo-beta-lactamase. Nossa, por um contexto. Então, mas eu vou te dizer, ainda não é o pior, tá? Quem tem acineto multi-R só tem polimixina praticamente como droga de primeira linha, ou eventualmente a tigecyclina. Então, se a sua UTI, de quem está ouvindo a gente, tem uma prevalência alta de Acinetobacter em PAV, a droga de escolha provavelmente vai ser polimixina como primeira linha. E isso aconteceu em vários hospitais de São Paulo, de amigos que eu conheço. E se você tem um acineto na mão, você faz polimixina pura ou você faz junto com o meropenem, pensando naquele famoso sinergismo? Eu não vou me lembrar do nome do estudo, mas já teve um que mostrou também que... Israelense, não falha a memória, né? Se você tem se você tem uma concentração inibitória mínima da polimixina bem feita, que é com microdiluição em caldo, você consegue fazer a polimixina em monoterapia. A presença do meropenem, ela tem altos e baixos, que teoricamente a polimixina expõe a membrana e o meropenem consegue atingir o sítio-alvo dele. Tem muito estudo mais in vitro do que in vivo. O fato é, se você tem um acineto que tem uma sensibilidade ao meropenem, só que com MIC muito alta, aquele intermediário, e você tem a polimixina B completamente sensível, esse contexto seria o ideal para usar terapia dupla, o ideal. Mas se você tem polimixina sensível e amicacina sensível, por exemplo, é melhor você usar os dois completamente sensíveis. Que aí o sinergismo vai acontecer de fato, entendeu? O outro vai depender muito de dose, de infusão, de um bocado de variáveis que você vai ter que controlar, e vai ser muito mais difícil do que você pegar duas drogas completamente sensíveis, tipo poli-TIG, poliamica, TIG-amica, enfim. Cara, do ponto de vista prático, o Sepsis Campaign orienta que os beta-lactâmicos sejam feitos em infusão contínua hoje, né? Isso aí. Como que a gente faz isso na prática? Porque aumenta o custo, né? Não, dobra ou triplica. Como que a gente faz isso na prática? Você faz a ceftriaxone em 12 horas, o Tazocin em 4? A infusão contínua, estendida, ela serve para você otimizar o beta-lactâmico de um modo geral. Que é aquilo que eu falei, se você puder ficar 100% acima da MIC, é o melhor cenário possível. Só que, de fato, isso tem um custo, e é um custo que nem todos os planos e operadoras querem sustentar, e com o SUS, o próprio hospital começa a ter que arcar com aquilo. Então, se você está num cenário onde você não tem tanto problema com multiresistência, por exemplo, uma unidade coronariana, que a maioria dos pacientes não usa antimicrobiano, e quando usa é ceftriaxona, ceftazidima, no máximo pipetazo, eu não vejo problema, eu não vejo custo-efetividade. Agora, num cenário onde você tem muita bactéria multiresistente e você não vai usar uma droga de primeira linha como a polimixina ou outros como primeira escolha, você tem que fazer a droga otimizada. O nosso exemplo da COVID. Por que o esquema inicial foi meropenem e amica? A sensibilidade do meropenem variava em 2 cenários, de 20% a 40% de sensibilidade, então era horrível. Só que a gente não queria usar polimixina como primeira escolha para não queimar a poli, porque depois da poli estava faltando tudo, enfim. Até a poli chegou a faltar. Então a gente fazia o meropenem com uma infusão estendida, não necessariamente em bomba, aí um gotejamento mais lento, e fazia um aminoglicosídeo que, na eventual chance de ter uma bactéria resistente ao meropenem, ela seguraria as pontas até a gente ter ali um cenário clínico um pouco melhor. Mas a prescrição empírica, ela tem 3 momentos. O primeiro momento é no ato da prescrição. Você saber o cenário que você tem para ver se você vai fazer infusão contínua, infusão estendida, terapia dupla, terapia monoterapia. Então, esse é o primeiro cenário, o ato da prescrição. O segundo momento, ele é de 48 a 72 horas pós-prescrição. Então, esse é o tempo que você vai ter, do ponto de vista orgânico, de redução logarítmica da carga bacteriana, onde você já tem que ver uma melhora
real do seu paciente. Na primeira dose você não vai ver nada, na segunda dose pode ser que você veja uma alteração do padrão da febre, no terceiro dia você tem que ter uma melhora efetiva, porque senão você tem que trocar a sua terapia empírica. E aí, depois disso aí, seria o descalonamento e encerrar o tratamento, mas esses 3 momentos são fundamentais. Seria e as os 4 days, né? A dose, a droga, a duração e o descalonamento. Então, mas esse momento do ato da prescrição empírica e da reavaliação precoce, esses 2 eles são primordiais, porque você não tem que esperar chegar ao 7º dia para ver se a sua terapia estava boa ou não. O 3º dia você tem que ter alguma melhora efetiva do paciente, senão tem que voltar atrás. Não, vamos ter que dar poli, vamos ter que dar TIG, vamos ter que dar outra droga. Porque a gente via muito isso no Covid, né? O doente ficava grave, internava, e aí, como veio de casa, a gente fazia CEF para bicho de como CEF ácitro. E aí, lá no D2, febre, leuco subindo, a nora entrou. Você recultura, mero e vanco. E aí, até que é mero, vanco e poli, esperava sair a cultura para ver se podia usar a TIG ou não. E aí, Bill, nem todo serviço aqui tem atorgena, né? Isso aí. CEF, tazidima, Avibactam. Pensando em KPC, e aí? Agora você tem o KPC na mão. Que estratégia usar num cenário de choque? Mero vanco e poli, sai a cultura. KPC. Isso. Bom, a KPC é uma... Tendo o antibiótico e não tendo, né? Nos 2 cenários, que quase ninguém tem. A KPC, cara, ela é uma bactéria que aumentou muito a prevalência em muitos serviços. É a principal bactéria multiresistente do nosso serviço. E ela vem, às vezes, recheada com outras resistências. Então, quando você tem uma KPC sensível à polimixina é droga de escolha e ponto. Sozinha ou associado ao aminoglicosídeo. Lembra sempre que o sozinha depende muito da MIC que vem escrita lá ser feito por microdiluição em caldo. Outro método, tem uns que fazem o método automatizado e confirmam a sensibilidade com o método da gota, certo? Então, se não tiver uma segurança, nunca use sozinho. Porque a sensibilidade, o disco de difusão é contraindicado e a fita de gradiente, o E-teste, ele dá muito erro, para mais e para menos. Então, muita falsa sensibilidade e muita falsa resistência. Então, tem que ser por alguma microdiluição. Pode até passar num aparelho automatizado e vir lá uma MIC de 0,5, mas tem que obrigatoriamente fazer o teste da gota, que é você induzir a sensibilidade com um método de caldo. Então, se tiver isso, dá para ser sozinho. Então, esse é um cenário. Quando você não tem, você perdeu a polimixina, fica muito complexo. Às vezes é sensível à tigeciclina, e aí você pode usar a tigeciclina em associação. Se for resistente à tigeciclina e você não tiver autorgena, eu vou falar aqui, mas é completamente off-label. O seu laboratório não vai testar se você não pedir, e se testar, tem que ser muito discutido o halo da sensibilidade antes de você usar. Então, isso aí não vai ter jeito, não. O infecto vai ter que indicar. E eu posso te falar que nós utilizamos porque nós ficamos sem a polimixina. Acabou a polimixina do hospital uma época, que é o cloranfenicol. Mais uma droga ressuscitada no mundo dos antibióticos mortos. Então, nós utilizamos... era sempre uma droga do não tenho nada para fazer. Na dose da bula ou tinha uma dose diferente? Na dose de 1 de 6 em 6. A gente poderia até usar 2 de 6 em 6, mas aí a gente estudou junto com a microbiologia qual seria o melhor ponto de corte, e isso não vinha no antibiograma. Isso era reportado para a equipe da Infecto, e a equipe da Infecto tinha esse resultado em mãos para poder ir lá indicar ou não a droga. A gente sempre fazia associado ao aminoglicosídeo, e posso te falar que salvou algumas vidas, certo? No cenário que você tem o Torgena, a ceftazidima avibactam, ela é a droga atualmente com menor toxicidade, maior perfil de segurança e maior perfil de eficácia frente à enterobactéria produtora de carbapenemase não metalo, né? Principalmente a KPC. Então, para usar essas drogas, o seu laboratório tem que estar igualmente alinhado para ele te falar, olha, essa resistência ao carbapenêmico, ela é mediada por uma enzima que não é uma metalo-beta-lactamase,
por exemplo, uma KPC, certo? Então, geralmente eles fazem testes fenotípicos, como, por exemplo, o M-Sim e o E-Sim, ou fazem testes de point of care, que vão dar lá a enzima. Tem a marca principal que o pessoal usa, é o Cores. Tem os outros testes também do tubinho lá, ou você usa método molecular. Mas você tem que ter algum respaldo para falar, olha, essa bactéria é de fato a enzima que ela produz provavelmente é uma KPC. Porque senão você queima a ceftazidima avibactam. Se for um KPC que o mecanismo é o OXA, a dose é a mesma? A dose é a mesma. Isso é uma coisa interessante, porque a ceftazidima avibactam e o ceftolozona tazobactam, que é outra droga nova, eles já foram estudados e a dose do dia a dia já é dose otimizada. Você tem, no caso, vai ser 2,5 gramas de 8 em 8 horas, infundindo em 2 horas. Então, ela já foi estudada para ser feito na dose habitual. Essa é a dose padrão e você não precisa mexer para mais ou para menos. Dá para até mexer para menos, mas aí vai ter que ter uma pessoa do lado ali para falar, não, nesse sítio aqui dá para você economizar e fazer em menos, geralmente foco urinário. Mas você não precisa de mexer. A questão do Torgena e a associação, aí sim ele vem casado com a presença de enzima de uma metalo-beta-lactamase, né? E aí tem várias. A principal no Brasil, que vem junto com a Pseudomonas, é a SPM, a São Paulo beta-lactamase. Nós não vimos essa metalo ainda, pelo menos lá no serviço onde eu trabalho. Só que nós vimos algumas outras, por exemplo, a INPE e a VIN. Elas foram identificadas por biologia molecular, num método que a gente tem lá de beira-leito, e isso ajuda muito, porque se não fosse aquele método, eu ia ficar no escuro e eu não ia conseguir fazer uma terapia que realmente salvou algumas vidas lá, que é a associação do azitreonam. Então, a metalo-beta-lactamase, ela se dá por quelazinco, e o azitreonam quebra essa mediação. Então, você tem ali a possibilidade de resgatar a sensibilidade da ceftazidima avibactam quando você associa o azitreonam. De preferência, você tem que fazer um teste in vitro, né? Mas a gente não tinha tempo hábil às vezes e usou em algumas vezes. E, cara, quando vai bem indicado, é uma terapia que realmente salva a vida. A primeira vez que nós usamos foi no paciente que tinha, inclusive, uma mucormicose pulmonar gravíssima, e depois foi identificado uma pseudomonas com metalo nele, e a gente conseguiu azitreonam, e o cara estava indo, e a gente conseguiu dar uma sobrevida para ele. Depois ele morreu na tentativa da pneumonectomia. Por conta... Gravíssimo. Não, porque tinha uma mucormicose no pulmão inteiro. Então, mas a gente viu o resultado prático da vida real dessa associação. E nesse cenário, onde a gente está com um esquema amplo já e vem piorando, que horas você pensa, eu vou associar um antifúngico aqui agora e vou lançar tal método para tentar confirmar? E esse antifúngico na UTI quase nunca tende a ser o fluco, né? Assim, para um paciente crítico, o fluconazol não é uma boa droga, né? Por sensibilidade, por PKPD, por uma série de coisas. O ideal é que sempre use uma equinocandina ou uma formulação lipídica de anfotericina, seja complexo lipídico, seja lipossomal. Mas a equinocandina ainda é uma droga bem interessante. Fora desse contexto de fungos filamentosos, de aspergilos, sempre vai naquele contexto da reavaliação. Então, um paciente com uma sepse de foco abdominal que manipulou via biliar, para mim ele tem que estar com antifúngico no primeiro esquema já. No primeiro? No primeiro esquema. Se ele tiver com choque, a gente dá no primeiro esquema. Porque a chance dele fazer uma fungemia, se for uma sepse de foco pulmonar com manipulação de via biliar. O cara chegou com uma colangite... O cara operou há 3 dias atrás e aí tá entubado lá, começa a febre. Você cobre a flora da sua UTI mais um antifúngico. Se for nesse contexto que eu estou te falando, sim. Então, e se você pegar um índice que é o Candida Score, que é meio velho, mas enfim, e aplicar para esse paciente, ele já tem 3 pontos só pela barriga. Então, você já estaria autorizado. Mas por que a gente faz isso? Pelo menos 50% das candidemias não são diagnosticadas pelo método que a gente tem atualmente, que é a cultura. E os métodos de glucana, beta-glucana, antimanana, eles são muito caros
e pouco acessíveis e demorados. Então, os métodos indiretos. Então, quando você tem um paciente que você sabe que ele tem um altíssimo risco de ter uma candidemia, uma infecção por cândida, e ele está em choque, a nossa tendência é fazer pipetazo, vanco e anídula. Logo de cara. Pode até ser fluco na ausência da equinocandina ou para economizar, como é o primeiro esquema, mas pelo menos no nosso grupo, a gente tende a fazer isso de forma precoce nesse contexto onde você tem altíssimo risco de ter uma candidemia não diagnosticada no paciente, que é uma terapia de amplo espectro, né? A terapia de amplo espectro pode ou não incluir uma terapia antifúngica precoce. Então, nesse contexto, a gente tende a fazer essa terapia bem mais precoce. As culturas, tanto de aspirado quanto hemocultura, a sensibilidade não é muito bacana, né, Bill? Assim, se você for pegar um contexto geral, às vezes a pessoa fala assim, pô, mas 90% das culturas vem negativa, mas esse é o contexto mesmo, assim. Quando você tem o método de hemocultura, se o seu laboratório começa a ter 20% de sensibilidade, pode saber que está contaminando. Ou se ele começa a ter 5% só de positividade, é porque realmente ele não está dando conta. Então, o número ideal é de 9% a 15% de positividade. Então, assim, cruel com a gente estar é muito cruel, lógico. Por isso que hoje as pessoas estão investindo cada vez mais em métodos indiretos. O método indireto que a gente tem hoje, que ainda não é de hemocultura, mas dá para fazer de aspirado traqueal, de suave nasal, de líquor, de fezes, é um teste point of care, um teste beira-leito, que faz painéis sindrômicos. Bacana. Chama Film Array. São feitos painéis. Então, o painel de pneumonia me entrega em 1 hora do processamento. Então, eu vou lá, faço um aspirado traqueal, mando para o laboratório. A partir do momento que o laboratório dá o play lá na maquininha, em 1 hora ele vai me entregar o resultado. E o que tem nesse resultado? Isso aqui é uma fita? É um aparelho, igual um negócio de aquela maquininha de supermercado que sai o comprovante. Ligado num computador, e ele vem num painel. Você pinga a quantidade de secreção que você que é recomendada na pipeta, e ele vai processar. São 16 patógenos ao mesmo tempo. Acinetobacter, Pseudomonas, Staphylo aureus, todas as enterobacterales, legionella. E, além disso, ele me dá 6 genes de resistência. ISBL, AMP-C, MRSA, que, na verdade, é o MEC-A e o MEC-C. E, além disso, me dá da KPC e me dá 2 metalos. Então, em 1 hora, num paciente com uma PAV, a gente tem condição de dar um diagnóstico microbiológico. E se vier negativo, ele exclui? Se vier negativo, aí que vem a questão. Você tem que interpretar de acordo com o contexto clínico. Nesse paciente que eu falei que foi um italiano que teve a mucormicose, a primeira vez que a gente desconfiou que ele estivesse com uma pneumonia por alguma coisa que não era bactéria foi porque o painel veio negativo. Então, é um painel que, na verdade, a tendência dele é vir muito positivo, porque se você for colonizado por uma... se você for colonizado por um estáfilo, vai vir... A chance é que venha o estáfilo, mesmo que a PAV não seja por estáfilo. Para ele bom, hein? Então, quando ele veio todo negativo, a gente falou, olha, tem uma coisa estranha aí, porque o cara tem imagem, o cara tem secreção. E aí que veio a questão de fazer um lavado e pesquisar fungos, exceto cândida, né? E aí que veio o primeiro mucor, tal. Então, ele também serviu para a gente ter o gatilho de identificar um fungo ou alguma coisa que não está no painel, entendeu? Sim. Que é um painel extremamente completo, vem com germe atípico, vem com tudo. Então, veio negativo, a gente foi o primeiro estalo para falar assim, então tem uma coisa de errado e hoje a gente está errando no foco, que não era, o foco estava lá na nossa cara, mas na verdade o bicho estava fora do painel. Então isso também tem para respiratório, tem adenovírus, no líquor tem todas as bactérias e cripto, tuberculose. Então hoje existe tecnologia viável para a gente poder... ser custo efetivo, né? Exatamente. A curto, médio e longo prazo. Porque é aquela coisa. Hoje o Survive Sepsis falou assim, olha, você não precisa mais de dar um antibiótico em 1 hora desde que você consiga... E não tenha choque. Exatamente, e não tenha choque. Então, quando você tem em mãos tecnologia que te dá respaldo para não precisar de fazer a correria do antibiótico, como, por exemplo... Um paciente que vem de casa com quadro respiratório, você faz um swab, coloca no aparelho, em 1 hora ele te fala que é um vírus, você não precisa de dar antibiótico para aquele paciente. Sim.
Só que tem que levar em conta o contexto clínico. Né? Isso é porque ele pode identificar colonizações. No caso da pneumonia, esse equipamento especificamente, ele também te dá a carga bacteriana. Ele identifica só acima de 10 a quarta, mas ele te fala, ó, tem essa Pseudomonas aeruginosa com esse gene e ele está em 10 a sétima. Legal. Ou seja, tem muita gente aí, então talvez não seja uma colonização. E quando você falou de urina, eu lembrei de uma pergunta aqui, quando que você valoriza no doente crítico aquela cândida que cresce na urocultura com doente sondado, cara? Ó, no doente crítico, quando que eu levo em conta isso? Como uma colonização, se for usar o Candida score, por exemplo. Porque é até um contrassenso você identificar uma cândida na urina e dar uma equinocandina, dar aminídula fungina, mica fungina ou caso fungina, porque não concentra no trato urinário. Então, para tratar uma candidúria, tem que ser um fato muito específico. Eu nunca quero tratar... Sim. Só que quando você trata, eu já tive que dar meu braço a torcer. Eu falei, ó, você quer tratar? Então dá uma futericina para o paciente, porque não vai dar equinocandina não, porque não concentra. Então tá bom. E aí funcionou. Então eu tenho que dar o meu braço a torcer, que talvez em algumas vezes, eu não sei quais são essas vezes na minha casa, mas a maioria das vezes você pode usar aquela candidúria para contar como uma colonização e daí pensar num risco de candidemia. Sim. Então, o paciente já está internado há 5, 10 dias, está lá usando meropenem já há uma semana, não está melhor, e aí você, na urocultura, em vez de vir uma bactéria, vem uma cândida. Então, você já tem aí uma colonização, então talvez valha a pena iniciar uma equinocandina para uma candidemia. Então, nesse contexto, a gente costuma valorizar, mas não como uma ITU por cândida, e sim como uma colonização. E como que a gente maneja a vancomicina no doente com disfunção renal, não tendo a vancocinemia, né, no serviço? Como que vocês fazem isso na beira do leito? Como que é a forma menos ruim, né, de se dar vanco no doente com disfunção renal sem vancocinemia? Se tiver, como que você faz a vancocinemia? Pois o ideal é nunca usar vanco sem vancocinemia, né? Então, antes de vir para cá, eu estava lá vendo uma paciente que tem 230 quilos, né? Então, mentira, são 170 quilos, mas não importa. Passou de 150. Pois não importa. O fato é que ela é uma obesa mórbida e eu vou ter que dar uma dose cavalar de vanco se eu for usar o peso real. Vou ter que transformar em peso ideal, mas o peso ideal promete 65, talvez eu dê subdose. Então, é uma droga muito complexa, certo? No obeso também? No obeso também. Porque... Existe correção de dose para o obeso mórbido? Pois na vanco? Eu nunca vi. A questão é assim, talvez é o mesmo raciocínio do obeso e da diálise. A vanco é uma droga hidrossolúvel, então ela curte água, certo? Então ela vai se distribuir para tecido que tem mais água. Para um obeso, como ele tem mais gordura do que água, em teoria, você não vai precisar de se preocupar muito com o peso dele, então você calcula para peso ideal. Só que às vezes o peso ideal daquela pessoa é muito baixo. Então, para 1,65 m, cara, o peso ideal vai ser 60 e poucos quilos, 70 quilos. Então, você vai pegar uma pessoa de 170, 180... Um terço da dose. Exatamente. Então, dá para fazer isso? Dá, desde que você tenha uma vancocinemia na mão. Então, e aí, o dialítico vem exatamente disso. Quando você tem um paciente em hemodiálise, uma coisa você sabe, ele tem mais água do que deveria. Quase sempre. Então, se você pega vanco e vai dar para um cara que tem mais água do que deveria, você, a princípio, já sabe que você vai ter que dar mais vanco do que, pelo menos, naquele início. Então, no manejo inicial de um paciente dialítico, principalmente naquele que você tem, que é muito hipervolêmico, não é só uma urgência dialítica porque está com potássio muito alto, enfim, mas aquele paciente que está hipervolêmico também. Você com certeza tem que fazer a dose de ataque com 30 mg por quilo na primeira dose e depois fazer os 15 mg por quilo de 12 em 12 horas nos primeiros 3 a 5 dias. Isso não as primeiras 24, igual... Cara, isso sem vancocinemia, né? A gente está pegando o raciocínio da relação da droga com o corpo, sem vancocinemia. Então, num paciente crítico, você tem que garantir que até o final, que pelo menos na fase mais crítica, que é a primeira dose, é o primeiro tiro do tratamento, a droga vai estar em todos os compartimentos, de forma ideal. Lembrando que dependendo de como for o capilar, você ainda tem que dar a dose pós-diálise. Então, isso também é importante, porque
se for um capilar de alto fluxo, a tendência é que ele retire parte da vancomicina lá de dentro, dependendo do tamanho do poro, né? Então, a gente que foi é muito... a maioria, né? Quase nem tem... A SLED, quase ninguém. Pois é, a gente foi muito desafiado do ponto de vista de terapia antimicrobiana nos pacientes graves com Covid, que estavam com diálise contínua e com ECMO. Então, assim, era um cenário muito complexo que, nessa situação, é melhor você dar uma droga que você tem controle. Por exemplo, Bill, mas por que não dá linezolida? Porque, cara, você não sabe como é que ela vai se comportar na ECMO também, né? Na contínua é mais previsível, tá? Mas na ECMO... Então, quando você tem um contexto muito difícil, só que na contínua eu consigo prever ali um clearance de 50. Então, eu calculo uma dose para clearance de 49, 50. Só que eu tenho a ECMO, que eu não tenho como... e dependendo de como for a membrana. De como for a membrana, parte da vanco pode grudar ali. Então, a gente fazia exatamente como se fosse um paciente normal. Antes da quinta dose, pegava, fazia vancocinemia e a partir daí a gente tinha o vale. Então, eu sabia que o vale estava dentro do esperado. E a vancocinemia você sempre faz no vale, né? Pois é, mas hoje em dia você consegue fazer o vale, consegue fazer o pico e fazer o controle de pico e vale para manter a área sobre a curva, que é esse cálculo, em torno de 400, 500, até 600. Então, tem um guideline de vancomicina que já dá essa abertura. Então, num contexto de alta complexidade, às vezes é melhor você usar uma droga antiga, mas que você consegue medir o quanto você está dando. Eu lá no SUS, com doente piorando a função renal, eu vou usar vanco. Eu faço a dose cheia a cada 12 e vou corrigir depois de... depois você vai fazer a cada 48. Se você não conseguir medir a vanco... você vai usar se ele tiver muito grave, a minha sugestão é que você não ligue porque assim, o que vai acontecer com o seu doente o que vai matar mais, se ele tiver uma overdose de vanco? Talvez ele saia um pouco mais surdo, talvez ele permaneça em diálise. É isso que vai acontecer com ele, não mais do que isso, certo? Diferente, por exemplo, de meropenem, que ele vai fazer com crise convulsiva, estado de mal. Sim. Que aí tem uma letalidade muito alta, dependendo do contexto, né? Então, mas na vancomicina, é melhor você, às vezes, esticar um pouquinho, num contexto de choque, principalmente, né? Estica um pouquinho a dose, como se ele não fosse dialítico, lá pro 3º, 5º dia, enfim. Mas num paciente que não tá tão grave, eu acho que as primeiras 24 horas é suficiente. Até porque se ele for um renal agudo... Sim. Então, você consegue tirar ele mais precocemente. E só um detalhe é que hoje a gente consegue, de forma muito simples e muito barata, desde que a gente teve um dos simpósios da Sociedade de Infecto, a gente trouxe um farmacêutico clínico aqui para o Espírito Santo, chamado James, e ele já fez mais algumas aulas aqui, e ele ensinou, e alguns farmacêuticos já tem, lá no Santa Rita a gente tem, e você consegue calcular, prever a dose e as futuras doses. Você coloca todos os parâmetros lá de volume de distribuição, o clearance daquele paciente para a droga, baseado na constante de eliminação. Então, isso já tem tudo pronto no Excel. Você só coloca os valores e ele vai te dar a dose e a infusão. Então, é barato, é prático, é fácil e você consegue fazer isso rapidinho ali. O farmacêutico senta no computador, coloca lá os valores, coloca a creatinina e com certeza, com uma comunicação entre eles passam, porque isso começou dessa forma. O James veio, passou a planilha e enfim. Lógico. Então eu acho que e lá você consegue inclusive colocar a MIC de um possível estáfilo que tenha sido isolado. E a partir daí você consegue entender por que quando você tem uma MIC de 2 é melhor trocar a droga, porque senão você vai ser extremamente tóxico. Então, é um método que a gente sempre usa na medida do possível, né? Na terapia empírica é mais complicado, se o farmacêutico não estiver lá, mas sempre que o que tem os rounds lá, que o farmacêutico identifica, ele tenta calcular isso e passar para a gente poder fazer ele consegue prever o vale e o pico. Bom, aí certeza. Porque exatamente, mesmo que não seja a melhor conta possível, ele já prevê o que vai acontecer. É melhor do que ficar... Lógico, sempre. E ainda pensando na cobertura de gram positivo, Bill, quando que a Linê vai bem e vai mal e a Adapto vai bem e vai mal? Eu quero usar Adapto, aqui não vai bem. Eu quero usar Linê, cara, aqui não vai bem. Aqui vai Adapto, aqui vai a Linê e tirar vanco para poder proteger o rim. Ótima pergunta. Assim, a Linê,
é uma droga que a gente tem bastante experiência, ela vai bem em muitos sítios, e apesar dela ser uma droga considerada bacteriostática, ou seja, ela tem menos potência para reduzir o número de colônias nas primeiras 24 horas, dependendo do sítio, e principalmente pulmão e partes moles, ela pode atingir níveis bactericidas. Por quê? Porque ela é uma droga que tem um volume de distribuição enorme, então ela vai muito para os tecidos. Então, isso faz dela uma droga boa para tecido, incluindo pulmão, pele, e muito ruim para infecção da corrente sanguínea. E aí eu estou falando da infecção primária, porque se você tem uma bacteremia por uma pneumonia, o sítio principal está sendo bem combatido. Não é que ele não fica no sangue, fica. Só que se você tiver uma bacteremia, se você quiser fazer uma terapia segura, aí é melhor usar Dapto. Entendi. Certo? Porque no pulmão, apesar da Dapto chegar lá no pulmão, quando ela entra lá no parênquima, o surfactante vai na molécula e acaba inativando a molécula. Então, quando você tem um quadro pulmonar, a Dapto é contraindicada. Tinha uma questão, se eu tiver que tratar uma endocardite no lado esquerdo, já que tem o ciclo pulmonar, então não tem problema. Ela foi aprovada inicialmente para o coração de... Eu ouvi muito isso. Depois, então não tem o menor problema. Na verdade, hoje, para endocardite, o mais importante é fazer uma dose correta. A dose de bula de Dapto é 4 a 6 mg por quilo, que isso já caiu por terra. Hoje ninguém deve dar... Nem pode, não. Ninguém deve dar menos do que 6 mg por quilo. A dose ideal para bacteremia vai de 8 a 10. E dependendo do agente para endocardite, principalmente se for um enterococo resistente a vanco, são 13 mg por quilo. Então, o mais importante da Dapto versus sítio é a dose que você vai dar versus o agente que foi encontrado. E para enterococo, as mix estão um pouco maiores do que as doses estão um pouco maiores do que a de Staphylo, porque é uma droga extremamente potente. Mas tem uma droga, cara, que ela é esquecida, ela é renegada no meio disso tudo, que é a ceftarolina, que é o Zinfuro. Uhum. Porque ela é a mistura de ceftriaxona e vanco num beta-lactâmico. Então ela não faz disfunção renal, não faz toxicidade. A gente não usa ela porque ela ainda é de alto custo. Mas seria uma droga fenomenal pro dia a dia, porque ela trata a pneumonia, trata partes moles, trata a urina. Então, mas realmente é uma droga que ainda é de alto custo, e como alto custo para alto custo, já tem experiência com Linê, já tem experiência com Dapto, mas é uma droga que a gente subutiliza o potencial dela. Cara, tem alguma coisa que eu não perguntei, que você vê nos nossos rounds de UTI, que você gostaria de falar, que às vezes passa batido, que você observa muito na UTI e fala, fica atento a isso, observa alguma coisa, um recado pro pessoal da terapia intensiva, pra gente fechar? Cara, é assim, hoje eu vejo as equipes de terapia intensiva muito, muito atreladas às equipes da Infecto, dos controles de infecção. Só que eu ainda sinto muita falta do farmacêutico clínico. E não é o farmacêutico para ficar vendo se tem enoxaparina, vendo se tá com colírio, falando que o omeprazol não pode com sonda. Exatamente. Então, não é isso. É o farmacêutico clínico que vai lá falar assim, Tiago, esse paciente, essa dose não tá legal, seja do clopidogrel, seja da vancomicina. Então, o ideal é que essa figura ela tem que ser estimulada a estar ali para te dar o respaldo que você não consegue ter o tempo todo. Você sabe que tem que corrigir a vanco para função renal. Só que você vai corrigir baseado no Sanford, que é um negócio japonês que tem dose completamente diferente. Então, tem 6 faixas de correção de dose no Sanford para pipetazo e para ceftazidimab-bactam. E na bula brasileira é diferente, certo? Então não é para ficar... Então, se você tem um farmacêutico clínico e você estimula que ele te dê esse respaldo, ele vai chegar na visita sabendo o clearance, sabendo... Se ele tiver a tabelinha, ele já vai colocar... eu calculei a dose para esse paciente, a dose é tal. Então, uma coisa que eu acho que eu sinto falta é de estímulo para... Coincidentemente, eu vi um post hoje de uma universidade americana falando desse mesmo problema lá. É óbvio que lá tá muito mais evoluído, mas ainda é um problema no mundo inteiro. A figura do farmacêutico clínico que está ali entendendo o contexto do paciente e te dando respaldo na dose. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que estimular em qualquer hospital que eu piso, eu tento fazer isso. E a gente, assim, tem uns que são muito fora da curva. O último que foi muito fora da curva está em Portugal hoje.
Mas tem uns fora da curva aqui no Espírito Santo que a gente tem que... Só precisa dar oportunidade. Então, acho que isso é uma coisa que eu sinto muita falta, né? De estimular essa pessoa a não só ficar falando se está faltando inox ou não. De falar dele estimular mesmo. E uma coisa que é muito importante na terapia intensiva, no intensivista, e isso também está melhorando, é que a gente fica pensando muito em como tratar, mas hoje a gente tem que pensar muito em como prevenir. Então, os bandos de PAV, os bandos de inserção e de manutenção de catéter, os bandos de sonda vesical de demora, os bandos de derivação ventricular externa. Cara, isso tem que estar no meio do round todos os dias. Se eu preciso da sonda... Por quê? Porque se você não quer tratar uma PAV por KPC, é só você evitar a PAV. No contexto da Covid, isso esquece. Pronado... Mas agora que a gente está voltando para o nosso dia a dia, a gente tem que parar tudo, respira fundo e vamos restaurar as equipes de saúde, voltar a lembrar que tem que fazer uma higiene oral adequada, a cabeceira... tem que ficar acima de 30 graus, então isso tem que voltar para o nosso round, porque se a gente evitar a infecção, a gente começa a rever esse contexto. Sim. Pio, que aula, hein? Obrigado, cara, obrigado mesmo. Espero que você volte outras vezes. Não, eu deixo as portas sempre abertas, eu acho que é uma conversa sempre muito agradável falar sobre isso, eu acho que isso tem que se perpetuar mesmo e estou à disposição para outras. Agradeço pelo convite. Valeu.